Pessoal, eu já dei autorização para o início da gravação de hoje, né? Sejam bem-vindos, né, à aula da UC5, né? Instalações elétricas prediais, né? Deixa eu olhar aqui, estamos na aula 2, isso mesmo. Deixa eu compartilhar aqui o navegador com vocês. Então, pessoal, na última aula a gente falou do fórum, a gente já foi direto, né, do fórum de discussão. É, Só fazendo um cálculo rápido aqui, ó, como são poucas aulas, né? Eu vi que o momento presencial são até mais aulas, né, para vocês. A gente vai entrar no período aí de férias, né, do dia 23 agora até 19 aí de janeiro. É o período de férias da unidade de vocês, tá? E aí eu fiquei preocupado que são, né, quatro atividades, né? Eu já falei logo do Fórum 1, eu nem fiz a aula de introdução de infraestrutura, mas aí dependendo, eu adequo aqui, e coloco a parte de infraestrutura, né, para a gente discutir, né? Apesar de que vocês já tiveram, deixa eu ver, desde o dia 11 do 11, então vocês já tiveram bastante aulas, inclusive eu já até publiquei já momentos presenciais, se eu não me engano, eu já publiquei uns quatro. Os quatro momentos presenciais, ainda falta alguns aqui, falta os dessa semana. Eu nem tive tempo ainda de olhar, depois eu vou dar uma olhada aí. Então, pessoal, hoje a gente vai falar da atividade um e vamos lá para nossa. Eu já vou criar a pastinha aqui no navegador para vocês. Deixa eu só criar a pasta aqui, atividades. Ok. Na verdade, eu já tinha até criado aqui. Então, vou baixar. Estou baixando aqui a situação de aprendizagem. E a folha de atividades também. Desculpa, cliquei no lugar errado aqui, pessoal. Então, pessoal, acho até melhor eu compartilhar aqui o. Ah, tá certo. Eu já abri os dois aqui. Já na tela total aqui, que aí fica bem melhor. Então, aqui o arquivo em Excel aqui, pessoal, é a folha da tarefa, né?
Nós temos aqui o diagrama para a gente fazer o diagrama multifilar. Nós temos aqui o quadro que é semelhante ao que vocês vão ter lá na unidade, né, para fazer a montagem. A lista de material, né, e a APR, que é a Análise Preliminar de Risco. Beleza. A empresa MEP Limitada, né, é conhecida e reconhecida no mercado de manutenção, né, de instalação predial e residencial como a melhor empresa do ramo. Seu corpo de profissionais altamente gabaritado faz os serviços né, no Brasil todo. Um dos principais profissionais do quadro da empresa, né, é a técnica Natália, que já participou de grandes empreendimentos, né, com relevância, como hotéis, bancos e instituições conhecidas. Ela orienta o estagiário Gabriel, que sempre auxilia, né, que sempre a auxilia. Gabriel, né, sempre pede para ficar à frente de projetos, mas Natália sente que não era a hora, né, e em função de seu devido, né, de seu pouco tempo, né, de experiência, né, ainda como estagiário, para pegar um projeto aí sozinho e dar andamento nele, né? Que às vezes, pessoal, vocês pensam que às vezes por exemplo, um chefe ali de equipe ele tem que delegar as tarefas. Ah, não, é só mandar, né? Manda que o fulano, ciclano, beltrano faz. Mas não é só mandar. Você tem que delegar para alguém, né? Ah, esse é o nome chique, professor. Escuta primeiro. Você tem que delegar essa tarefa para fulano, ciclano, beltrano. E no decorrer, você tem que verificar se eles estão fazendo corretamente, estão fazendo em segurança, dependendo aí da empresa aí. Por exemplo, se for uma Ambev da vida, você tem o pessoal lá de segurança do trabalho fazendo a ronda, andando ali para ver se o pessoal está fazendo tudo em conformidade com a segurança. Mas se for na rua, né, como, por exemplo, na função de eletricista de redes, o chefe de equipe é que faz às vezes do técnico de segurança, né? Ele verifica, né, o andamento ali dos serviços, se o pessoal está fazendo, né, todo o procedimento operacional padrão, né, mais conhecido como instrução técnica, tá? Então, não é fácil. Isso de que é só mandar, que fulano faz, não é bem assim. Dependendo do nível de conhecimento, ele não vai estar totalmente preparado, beleza? É, certo dia, logo pela manhã, chegou a solicitação de serviço, ou seja, uma SS, né? Chegou uma SS, uma solicitação de serviço, ó, de um grande cliente, contratava a MEP Limitada, a qual, né, o Gabriel e a Natália trabalham para instalação elétrica de uma residência em processo final de construção, né? Então, os arremates finais aqui. O cliente era muito importante e exigente. Na solicitação já estava agendada uma reunião para o mesmo dia e à tarde. A técnica em eletrotécnica Natália e o estagiário Gabriel foram na residência pontualmente, a fim de se reunirem com o proprietário, o senhor José. Os profissionais fizeram a inspeção na infraestrutura elétrica. Quando a gente fala de inspeção, pessoal, nós temos a inspeção visual e inspeção por ensaio. Deixa eu abrir a 5410 aqui, ó. Página 163. Aí tem 7 ponto alguma coisa. Isso aqui, ó.
a essa inspeção que ele está, né, se referindo aí, ó, o capítulo fala de o capítulo verificação final. Ó. A verificação final existe a inspeção visual, ó. Inspeção visual deve preceder os ensaios e ser efetuada normalmente com instalação desenergizada. Então você faz uma inspeção visual, se estão energizados, se estão ligados lá os disjuntores e tal. Depois você faz uma inspeção por ensaio, por exemplo, utilizar um detector de tensão, utilizar um desse daqui, ó. Vou mostrar dois modelos. Esse aqui da Minipa, o EZ Fase, e esse daqui da Stack Instruments. Ambos são ótimos, né? O da Stack Instruments é mais completo porque ele tem, né, multímetro, né? Ou seja, ele vê o valor de tensão. Ele tem também, é porque aqui não está mostrando, ele vem com um rabicho aqui na ponta para você fazer, por exemplo, teste de continuidade em um resistor. É, ele mostra o valor da tensão. Tá vendo aqui que ele fala, ó, tampa, né? Tampa não, é ponta retrátil, né? Retractable tip, né? Ele tem, ó, você gira ele aqui, ó, gira ele nessa parte. Se tem energia, né? Isso aqui é um tipo de inspeção por ensaio. Se tem energia naquele ponto, vai aparecer uma luz vermelha mostrando que tem, geralmente, eu não sei o da Stack, mas o da Minipa é maior que 90 volts, ele já acusa que tem tensão. Então a gente tem que tomar cuidado. Menor que 90, ele não detecta que tem tensão ali, né? Vocês entenderam. Então, esse aqui da Stack, que é mais completo, você gira, coloca essa ponta metálica aqui na fase, né? E aí ele ainda fala quanto de tensão tem. Já esse daqui tem dois modelos. Esse modelo em específico que eu estou mostrando aqui é o EZ Fase 2. Ele é a segunda geração. O EZ Fase, além dele acender uma luz vermelha aqui, por exemplo, ele acende de outras cores. Ele acende a vermelha se for a fase A, acende a luz verde se for a fase B e a luz azul se for a fase C. Então, dependendo da fase que você está verificando se ela está energizada ou não, ele vai detectar qual que é essa fase. O único problema é que você tem que ir lá no quadro de distribuição aqui, ó, você tem que fazer o mais próximo e fazer uma aferição. Deixa eu abrir um projeto aqui. Um minuto, galera. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é a entrada geral, né? Vem lá da rua, nesse caso que veio aéreo, ó, veio para o disjuntor trifásico de 70 e foi para a mufla, né, para ser distribuído aí para os consumidores, né? Caso isso aqui é um posto de combustível, você tem uma loja de conveniência, né, e o posto propriamente dito, com a oficina e tal, compressor de ar, né, para encher os pneus. Então, você tem que vir com ele aqui, ó, com a sonda dele. Aí você passa primeiro, aí você vai passando nas fases aqui, né? Não precisa ser em ordem sempre, não. Aí você vem, aí você passa aqui nessa fase,
Aí você espera 5 segundos, passa na outra, depois mais 5 segundos, passa nessa outra aqui. Que aí você vai calibrar ele para fazer a detecção no restante dos quadros aqui que você precisar, ó. Por exemplo, esse aqui é o quadro lá geral, né? Essa proteção geral que eu acabei de mostrar, né? A tampa aberta aqui e o da loja e o da oficina, né? E o da loja e do posto, né? Que é a barra oficina. Então ele você consegue saber até que fase, inclusive, se vocês verem esse quadro aqui, ó, quadro de equilíbrio de fases, vamos lá para o geral, ó, tá? Essa, como são dois consumidores, eu tenho um quadro da loja e eu tenho um quadro da oficina e do posto de combustíveis. Então, todos eles aqui, ó, tem um equilíbrio de carga, ó, o do posto o da oficina e posto. Cada fase aqui, ó, tem em média 10.000 watts, né? A fase C, ela tá um pouco mais carregada. E já lá da loja de conveniência, em média, tem 3.000 até 4.000 watts de potência. Então, você tem que fazer essa detecção e lá na medição, por exemplo, estão vendo esse diagrama unifilar aqui, ó? Ele é trifásico, 40 amperes, né? E cada fase aqui, ó, por exemplo, a fase A está no circuito de iluminação. Então, quando eu ligo no circuito de iluminação, a potência total é 590 watts. Então, para a fase A, eu já tenho alocado 590. O ar-condicionado, o 1, né, da loja, eu coloquei na fase B. Já o segundo ar-condicionado, eu coloquei na fase A novamente. Estou alternando aqui. As tomadas de uso geral e diversa, né? Que como é uma loja de conveniência, né? Ela tem aqueles refrigeradores, né? Aquele, onde coloca refrigerante, bebidas, né? Em geral ali, né? Bebidas frias. Tem máquina de café e por aí vai. Micro-ondas, tomadas de uso geral da loja ou outro circuito de tomada, ó, 1.690 watts. E por fim, né, tomadas do departamento loja 2.220 watts. Essas dois circuitos de tomada, ó, é a fase C. Então, o ideal é você equilibrando para cada fase, caso você seja bifásico ou trifásico, você equilibrar a potência que é consumida em cada uma, porque no final das contas, cada uma fase, né? No final das contas, você tem 10.790, mas você tem que fazer esse equilíbrio de carga, né? Para evitar, como o disjuntor é trifásico, você concorda que o trifásico ele só tem uma alavanca aqui, ó. Então, se eu tenho um problema na fase B, por exemplo, ela está muito carregada e a fase A só tem 100 watts, a fase B tem 4.000 e a fase C tem 2.000. Com certeza, uma hora ou outra ele vai desarmar, só que eu não sei qual que é o problema, onde, em que fase está mais carregada para eu solucionar. Já que aqui só tem, na fase A tem 100, né? E é bom eu transferir algumas cargas para a fase A, tirando o sobrecarregamento, né, da fase B. Então, é importante a gente fazer esse equilíbrio de cargas. Numa inspeção por ensaio, em conformidade com a 5410, é possível a gente fazer isso, tá? Vamos lá, vamos seguir o baile aqui. Eles verificaram toda a instalação, realizando o levantamento dos itens necessários. De acordo com os itens levantados, Natália enviou todos os dados para a empresa elaborar o orçamento. No dia seguinte, a empresa MEP Limitada enviou o orçamento do serviço, que constava a instalação de lâmpadas, tomadas, sensor de presença, minuteria, cigarra, né, que é a parte que faz o barulho lá da campainha, né? Motor monofásico, provavelmente de um portão, ou até uma bomba de recalque aí da piscina, né? Já que é uma casa de alto padrão aí, né? Pelo visto, né?
E sistema de segurança eletrônica, né? Às vezes até um servidor, né? Um servidor ali com aqueles aparelhos lá da Intelbras, por exemplo, né? Com câmera, câmera de vigilância, Wi-Fi, por exemplo, ou cabeada, né? Sistema de segurar as TVs ali, né? Que ficam gravando ali, né? Um sistema ali com HD para fazer a gravação, ou câmeras de sobre IP, né? Que são até mais eficientes que as câmeras os DVRs comuns aí, os mais antigos, né? O orçamento foi feito, foi aceito pelo seu José, né? Ele aceitou o orçamento e o serviço foi iniciado no dia seguinte. Ao iniciar o trabalho, Natália e Gabriel começaram o dia revisando tudo que teriam de fazer durante o expediente. Eles seguiram a norma 5410, né? eh, Conforme convenção da área técnica. Profissionais identificaram os esquemas multifilar e unifilar que deveriam ser desenhados. Natália explicou que cada esquema deveria ser registrado em formulário próprio, né? Que é esse formulário aqui, ó. A gente vai ver lá na UC de instalações elétricas industriais, formulários que são, né? Por exemplo, você vai instalar, vamos supor que você trabalha na AGEL, né? Ou na Eletroenergia, ou na Eletrotransol, e você está montando um quadro de distribuição, montando um determinado equipamento, né? Um quadro de energia para um determinado equipamento de um cliente. Daí você tem um formulário semelhante a esse que vocês estão vendo na tela aí, né, da direita aí, né, ou em Excel, até em Word, e você vai preencher esse formulário desenhando, né? É lógico que como é um trabalho profissional, provavelmente você vai fazer esse desenho no AutoCAD, né? Você pode até fazer à mão. Se vocês vissem a aula que eu gravei esse dia, tentando desenhar à mão aqui, ficou horrível. O desenho ficou tão feio que eu peguei e tive que fazer no AutoCAD. Aí na outra aula eu mostrei para os alunos. Vocês têm sorte que eu já fiz esse desenho, né? E a gente vai só analisar ele aqui na aula, tá bom? Porque é sério mesmo, olha aqui, ó. Olha o sofrimento aqui, ó. Por exemplo, ó, você tem que pôr essa chave magnética, ó. Você dá um Ctrl C aqui, ó. Ctrl V. Se fosse mesmo, vamos supor que você estivesse de fato trabalhando para a MEP, né? Para essa empresa aqui que pega os projetos. Você não ia fazer igual eu estou fazendo aqui, não. Eu estou pegando a legenda, por exemplo, e desenhando, né? Só copiando, né, a referência e colando aqui, ó. Por exemplo, eu teria que colocar aqui deixa eu já desenhar aqui, ó. Eu colocaria aqui um disjuntor termomagnético, né, um disjuntor a seco, o circuito, se não me falha a memória, aqui seria interessante a gente colocar um disjuntor curva C, né, para ele suportar aí a corrente de pico aí para máquinas elétricas, né? Existe uma corrente de pico para ele sair da inércia, né, da inércia inicial aqui. Então você vai para a fase aqui primeiro aqui, ó, vai para a fase. Tem o barramento de neutro aqui, ó. E daí eu fui desenhando aqui, pessoal, ficou horrível. Aí eu resolvi fazer no AutoCAD, né, mostrar o desenho. Eu já até pedi para a Letícia colocar como material extra os desenhos aqui. Aí, por exemplo, se vocês estivessem numa construtora, vocês iriam fazer aqui no, eu vou até ensinar como que vocês podem colar aqui o desenho depois que vocês fizeram no AutoCAD. Mas quem, por exemplo, não, professor, eu só acesso ao AutoCAD no dia lá do laboratório, e daí, né, é complicado porque são muitos alunos, né, não dá ali para fazer. Tem problema não, pessoal. Você pode fazer. Muitos alunos fazem à mão, né? O que que eu vou fazer? Eu vou só entregar a referência para vocês, né? Já aproveitar aqui
Até mostrar, né, como que a gente faz esse transporte do AutoCAD pro, pro Excel e do PDF, né? Aí eu gerei também um PDF do PDF, né, que vocês já podem olhar sem precisar ter o AutoCAD para abrir o desenho, né? Do PDF que eu girei para a folha, né, para o formulário aqui, tá? Vou até pagar essas referências aqui, ó. Aí o primeiro que eu fiz aí pro pessoal foi esse aqui, só que aí eu tive que desenhar aqui a chave boy aqui, né, a parte não ficou horrível. Aí eu fiz tudo no AutoCAD, aí vamos fazer essa análise, tá? Beleza. Ó, nos desenhos deveriam constar a relação de materiais que seriam utilizados na instalação e na APR, né, na análise preliminar de risco. Natália entendeu que era a oportunidade que o Gabriel tanto sonhava aí, né? Agora é a vez dele demonstrar o que ele aprendeu, né? O que ele, na verdade, como é estagiário, o que ele vem aprendendo lá no curso de eletrotécnica e também lá com o estágio, né? Um estágio supervisionado. E com certeza ele, quando a gente faz um estágio assim, pessoal, eu já fiz, né? Vou falar da minha experiência. Você tem acesso a muitos desenhos, padrões de construção, como que você começa a projetar. Geralmente a gente pega a arquitetura, né? Que é esse desenho de baixo aqui, ó. A gente pega a arquitetura. A gente faz a limpeza da arquitetura. O que que é a limpeza? A gente tira os elementos de medição, né, as cotas, igual a gente viu lá na UC, lá de leitura e interpretação de desenho, né? Se tiver, por exemplo, tem esse mobiliário aqui que é a ilha de troca de óleo, né? Então a gente coloca num cinza, né? Aqui no banheiro, aqui, ó, tudo as cerâmicas aqui, né? O vaso, o local onde fica o chuveiro, tudo é num cinza bem clarinho. A planta baixa aqui também é um cinza bem claro. E o que a gente evidencia que é o projeto elétrico, ele é colorido, né? Se é tubulação subterrânea, é eletracejada. Se a tubulação embutida ou aparente na parede ali, né? Ou no forro, ela é contínua, por exemplo, igual está mostrando aqui, né? Então, o objetivo é ver o que que o Gabriel aí, né? O que que ele aprendeu, né? Beleza. Então, a atividade um, pessoal, é seguir a NBS 5410 conforme a convenção, né? Fazer todos os croquis, esquema, né? O diagrama multifilar e unifilar e registrar nos formulários para instalação, né? Desses dispositivos que serão fixados na residência do senhor José. O esquema deve constar a relação de materiais a serem utilizados, né? Junto com isso, né? Deve haver também a APR. Beleza, já vamos já matar aqui algumas coisas. Eu fiz uma pré-análise aqui, pessoal. Já deixei até a pasta compilada aqui, ó, com material complementar que vai ser colocado lá na pastinha, na plataforma para vocês. Então, pessoal, esse é um exemplo aqui, ó, de um diagrama unifilar, né? Tá vindo lá da rede de distribuição, ó, três condutores, né? Que são as fases mais o neutro, né, ou seja, 4 de 25 milímetros. Chegou aqui, ó, no quadro de distribuição, é um disjuntor de 70. Temos os disjuntores para você. Aqui esses símbolos são dos DPS, né? Então, esse símbolo aqui sozinho representa os três DPS que estão instalados, um em cada fase. Aí lembra que ele é curto-circuitado no BEP, né, no barramento de potencialização. Antigamente, na medição,
a gente dividia entre neutro e terra, né? Hoje em dia nós colocamos o neutro e terra compartilhado no barramento de equipotencialização. Então, vocês estão vendo que o diagrama unifilar, basicamente, né, uma linha que representa o eletroduto e as outras linhas aqui representam que condutores estão nesse eletroduto com a nomenclatura aqui logo abaixo, né? 4 de 25 milímetros, quatro cabos, né? Três fases e um neutro. É o PVC 70, né? 0,6 a 1 kV. Classe de encordoamento 2 é o condutor, seria esse nível aqui, esse nível até que ele é bom. E nós temos também o quinto condutor, que é a cordoária, né? A cordoária, quando fala cordoária, pessoal, é porque é um cabo nu, ou seja, é um cabo que não tem a proteção, que fica lá chumbado lá na parede aqui voltar lá para o projeto posto, ó, chumbado aqui na parede. Você tá vendo aqui, ó, tá vendo esse condutorzinho verde aqui, ó? Ele fica lá no quadro ali, ó, aterrado com as massas aqui da mufla e do desse esse aqui é um quadro polifásico, né? Ou seja, você pode pôr tanto trifásico quanto um bifásico aqui. Já o monofásico, a caixa ela é um pouco menor aí, né? É, então, pessoal, aí o diagrama unifilar é isso. Já o multifilar é o diagrama, né? O do formulário aqui. Vamos, vamos pegar o nosso formulário aqui, ó. Então, ó, esse diagrama aqui vocês vão desenhar, né? Eu aqui, para a gente encurtar tempo, né? Já fiz e para ter um desenho, né, mais aceitável, o que que eu fiz? Vocês estão vendo aqui a chave magnética, ó, eu já transportei ela para cá, né? Estão vendo, ó, que ela tem essa parte aqui, ó, do relé térmico, tem o contator da chave, né? Tem os contatos aqui, ó, tá vendo que ele está curto-circuitando aqui, ó. Que na verdade ele tem três contatos, mas aí um a gente curto-circuita com o primeiro da fase, que está vindo lá da rede de distribuição, né, de energia, né? Um disjuntor a seco, né, monofásico. Coloquei a simbologia bem simples aqui, o condutor, né? Aí esse condutor ele chega aqui na chave magnética, né? Energiza aqui com a fase, ela vem aqui, ó, curto-circuita nessa outra parte aqui, ó, e energiza o motor elétrico, né? Aí esse outro aqui é o fechamento do neutro, ó, tá vendo? Ó, o fechamento do neutro tá indo lá para a barra de neutro. A fase, ela é interligada para você ligar o programador horário, né? Que é esse aqui que eu fiz o desenho aqui, né? Do esse reloginho aqui, né? Aí o neutro, você vem aqui, ó, fecha com o neutro nele, ó, coloca ele em paralelo. Na outro borne da chave magnética aqui, ó, você também conecta a fase, porque a fase ela precisa energizar as chaves boia. Aí eu fiz um desenho bem parecido aqui, ó. Para fazer esse desenho aqui, pessoal, eu utilizei essa ferramenta aqui, ó, que você faz uma elipse, né? Aí a elipse aqui, ó, eu já cliquei nela para ela funcionar, ó. Se eu quero fazer uma elipse que ela se abre do jeito que está aqui na chave boia, eu tenho que fazer aqui o seguinte, ó, eu clico aqui num ponto aqui, ó, tá vendo? Ó, tem a medida aqui, ó. Aí, ó, quando eu puxo ela para cima aqui, ó, fica parecido com a chave boia. Se eu quisesse fazer ele deitado, ó, eu seleciono a elipse, né? E aí, em vez de puxar a linha de referência aqui, porque lembra lá da matemática lá, a elipse tem o quê? Tem um foco, ó, tem os dois focos. Lembra lá no foco um, por exemplo,
fica, sei lá, a Terra. E no foco 2 fica o Sol, né? E a gente utiliza a elipse para fazer o quê? Dimensionar a órbita, né? A órbita terrestre aí, em relação, né, do Sol com a Terra, por exemplo. Aí, se a gente quiser aqui, ó, fazer ela deitada aqui, ó, em vez de marcar aqui o ponto central aqui do foco, né, na horizontal, a gente tem que marcar ele na vertical aqui, ó. Já é diferente. Aí, ó, só puxar para o lado aqui, ó, tá vendo, ó? A chave boia, ela fica com aspecto deitado aqui, ó. Beleza? Mas aí com o tempo aí, ó, vocês vão ficando fera aí no desenho técnico aqui, tá? Aí a chave magnética, não se preocupe, viu, pessoal? A chave magnética, ela vem com as recomendações onde que você conecta a fase, o neutro aqui, né? Os bornes aqui, a alimentação do motor elétrico aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, da chave magnética. O neutro para fechar circuito com contator, né, com o relé térmico aqui, ó, que regula, né, se há uma corrente alta ou não, né? Então, ó, o neutro fica nesse borne de baixo aqui da chave magnética, né? E aqui, ó, tem dois bornes em que eu vou fazer a interligação aqui para os circuitos das boias. Eu peguei até uns desenhos aqui, ó. Você tem esse modelo que você pode utilizar para cisterna, né? Ou seja, é uma bomba afogada, né? E em uma única boia, né? Não precisa de boia para nível superior e nem de boia para nível inferior. Se for uma bomba de recalque, né? Igual que está aqui na tarefa, né? Aí você tem esse modelo aqui, que a gente utiliza bastante lá nos laboratórios, né? Onde tem a boia, o cabo PP aqui com os condutores para você fazer interligação e o contrapeso lá da boia. Até fiz esse desenho aqui para demonstrar para os alunos, ó, que esse desenho está tão simplificado que ele não tem o peso, né, o contrapeso da boia aqui para você não esquecer na hora de instalar. Então, você poderia colocar esse daqui, né, esse tipo de instalação, ou então colocar esse outro aqui, ó, que é o recomendado para quando você tem ou nível superior para indicar que a caixa já está cheia, né? E o nível inferior para indicar que a caixa está com nível baixo aí e ela precisa ser, a bomba de recalque precisa ser energizada, né? Então você tem essas duas situações, né, que até coloquei aqui ó, no modelo aqui, né, ele tem um fio preto, um azul e um marrom, né? Aí, por exemplo, para você ligar aqui nessa configuração aqui, ó, a fase vem aqui no preto, o marrom ele vem aqui no azul, né? No caso do reservatório da parte do nível superior. Depois você vem aqui, conecta com a azul da outra boia, da que fica mais abaixo, né? Do nível inferior. E você fecha o circuito com o marrom aqui. E nesse caso, você vai isolar o preto aqui. Esse, o do superior é para a entrada do circuito, por isso que você utiliza o condutor preto e azul. E para saída do circuito, a gente continua aqui ó, com azul, só que o marrom aqui, para ele servir para esse propósito. Porque nesse tipo de instalação, a boia do nível inferior, ela está setada, né, para ligar a bomba afogada e a bomba Nauger, né? A bomba afogada para fazer o recalque da água e puxar, né, para o outro reservatório. Já a segunda boia com essa configuração, ela está setada para o nível superior, né? Vamos supor que, deixa eu ver se eu peguei o desenho aqui. Vamos pegar esse desenho aqui que está mais. Aí, por exemplo, se ela der um defeito aqui, né? Em vez da água extravasar,
Aí vai sair pelo ladrão aqui, né? Lembra que tem um orifício aqui, né? E aí esse orifício ele evita que ele transborde e ele leva a tubulação para uma parte externa aí da construção para evitar que o, o forro fique alagado, por exemplo, né? Beleza, professor, entendi. Então, essa interligação aqui você pode fazer de dois jeitos aqui, ó. Se vocês forem utilizar o arquivo aqui do AutoCAD, ó, eu já criei essa outra camada aqui, a layout, ó. Vocês clicam duas vezes aqui, ó, dois cliques, aí aciona aqui, ó. Você não dá zoom, não. Você seleciona toda o diagrama multifilar, ó, dá Ctrl C, vem aqui para o Excel, né? E daí você clica aqui, ó. Você clica em algum lugar aqui, ó, colar especial. Aí você vem a imagem meta avançado, né? Arquivo meta avançado. Aí ele vem no formato de vetor. Formato de vetor, ó, você pode dar o zoom que você quiser ou diminuir, ele vai manter o quê? A inteligibilidade do sinal aqui, ou seja, os elementos gráficos aqui, eles não vão ficar pixelados. Ok, professor, deixa eu até apagar essa referência aqui, ó. Você pode utilizar, né, se for fazer no AutoCAD, esse. Ah, professor, eu já quero fazer logo o desenho e eu vou, né, aí por isso que eu forneci esse outro aqui, ó, em PDF. Aí você dá um zoom aqui, né, porque senão, acho que eu vou até trocar esse arquivo aqui, pessoal, que ele tá, por exemplo, em PDF aqui, ó, você coloca num tamanho razoável aqui, mais ou menos. E, ó, essa legenda aqui não ficou boa. Pois eu vou colocar a legenda aqui numa cor mais aceitável. Aí você vem aqui, ó, Shift Windows e S, ou então o print screen, né? Aí você captura o desenho, né? O que está lá no PDF. Aí você vem, ó. Geralmente ele, ó, se você dá Ctrl V, ele vai, pelo menos nessa última versão aí aqui, ele vai colar em PNG, né? Que não é uma resolução ruim. Mas se você colocar as duas lado a lado aqui, ó, olha só a resolução, né, do arquivo do AutoCAD em vetor, ó. Ele é com a qualidade bem melhor, ó. Já esse outro aqui, ó, vocês estão vendo que a imagem assim tá meio pixelada, né? Não tá tão legal, mas vocês têm essas duas opções, ou utilizar a camada do layout aí do AutoCAD ou então utilizar o PDF, né? O PDF aí que eu vou fornecer para vocês, tá? Para gente já, vamos na lista de material aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente não perder tempo, já que a gente está finalizando a aula aqui, ó. Eu fiz um levantamento aqui, ó. Próxima aula a gente vai ver aqui as ligações aqui, né, do diagrama aqui unifilar, tá? Então, ó, eu fiz esse levantamento aqui, ó, o disjuntor termomagnético, programador horário, né, com normalmente aberto aqui a conexão, né? Chave magnética de 1/5 de CV. Por que 1/5 de CV? Porque o motor, né, ele tem essa potência.
Na verdade, aqui não diz qual que é a potência dele. Eu arbitrei apenas um aí aleatório aí de bomba de recalque, né? Que é de 1/5 de CV e coloquei lá. Então, vocês estão vendo aqui, tem que ter coerência tanto com a chave magnética, né? Ela tem que ser adequada para a potência de 1/5 de CV. E já que eu utilizei essa referência, a motobomba, né, ela tem essa potência de 1/5 de CV. Ah, professor, mas eu utilizo a de um cavalo vapor. Beleza, então a chave magnética, a motobomba, tem que ter essa mesma especificação. Daí, para o quadro lá, né, eu levantei aqui, né, 1,15 m, né, de vermelho, 1,15 m de condutor azul, né, a gente olha lá no esquema aqui, né, 6,20 m de condutor preto, né, de 2,5 e 1,85 m, né, de condutor verde aí, que é a parte que você vai interligar na cordoária e interligar na carcaça do motor aqui, no aterramento aqui, tá? E aí vocês vão colocar essa levantamento de material aqui, tá? Não esqueço. Vocês vêm aqui, ó, e é, não sei porque eu não quis colar aqui, não. E, ó, a primeira etapa é o quê, ó? Montagem. Segunda etapa, teste, né? Depois que você monta, você testa para ver se, né, se a chave ou magnética está funcionando de acordo, se a boia está funcionando. Aí você faz várias simulações, né? Desliga lá a boia para ver se o sistema lá de segurança está ok, né? Então, o risco, né? Ó, risco de ferimento, por exemplo, ó. Risco de ferimento no manuseio né, Aí, como que você vai controlar? Utilizando o EPI. Nessa parte aqui, ó, montagem, ó, com risco de ferimento e manuseio de ferramentas e materiais, né, na montagem. Utilização de EPI característico, né, o óculos de segurança, o calçado de segurança para eletricista, né, já que você está mexendo com circuito elétrico, né? Qual que é o risco do teste, né? É você tomar choque, ou seja, risco de choque, né, de choque elétrico. Você vem aqui, é porque tem que clicar duas vezes. E quais são, né, como que você controla? Utilizando a EPI de segurança, né, para tarefa, entendeu? Eu fiz esse levantamento aqui, né? E aí coloquem a lista de material aqui. Pessoal, eu só joguei essa potência de 1/5 de CV porque foi a que eu escolhi, tá? Só para mostrar que a chave magnética tem que ser dimensionada para motobomba, né? Ou seja, para o motor elétrico e tem que ter a mesma potência, né? O mesmo dimensionamento. Mas poderia ser outro aí, é porque eu que criei. Aí daí, no caso, né, dependendo aí, vocês podem até tirar uma ideia lá do laboratório. Ah, professor, tem uma motobomba aí, qual que é a potência dela aí, por exemplo, tá? Salvar aqui para eu lembrar que a gente analisou essa parte. Então é isso, pessoal. Salvar aqui os esquemas. Eu vou trocar a cor aqui, ó, e vou mudar o PDF lá, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula aí, né? Próxima semana aí, tá bom?